Levítico, capítulo 4. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguma pessoa pecar por acidente em algum dos mandamentos do Senhor sobre coisas que não se devem fazer, e agir contra algum deles, se sacerdote ungido pecar segundo o pecado do povo, oferecerá ao Senhor, por seu pecado que houver cometido, um bezerro sem mácula para expiação. E trará o bezerro à porta do tabernáculo do testemunho diante do Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do bezerro, e o degolará diante do Senhor. E o sacerdote ungido tomará do sangue do bezerro, e a trará ao tabernáculo do testemunho, e molhará o sacerdote seu dedo no sangue, e espargirá daquele sangue 7 vezes diante do Senhor, até o véu do santuário. E porá o sacerdote do sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, que está no tabernáculo do testemunho diante do Senhor, e lançará todo o sangue do bezerro ao pé do altar do holocausto, que está à porta do tabernáculo do testemunho. E tomará do bezerro para expiação toda a sua gordura, a gordura que cobre os intestinos, e toda a gordura que está sobre as entranhas, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e o que está sobre os lombos, e com os rins tirará o redenho de sobre o fígado, da maneira que se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote fará arder sobre o altar do holocausto. E o couro do bezerro, e toda a sua carne, com sua cabeça, e suas pernas, e seus intestinos, e seu excremento, enfim, todo o bezerro tirará fora do acampamento, a um lugar limpo, onde se lançam as cinzas, e o queimará ao fogo sobre a lenha, onde se lançam as cinzas será queimado. E se toda a congregação de Israel houver errado, e o negócio estiver oculto aos olhos do povo, e houverem feito algo contra algum dos mandamentos do Senhor em coisas que não se devem fazer, e forem culpados, logo que for entendido o pecado sobre que transgrediram, a congregação oferecerá um bezerro por expiação, e o trarão diante do tabernáculo do testemunho. E os anciãos da congregação porão suas mãos sobre a cabeça do bezerro diante do Senhor, e em presença do Senhor degolarão aquele bezerro. E o sacerdote ungido meterá do sangue do bezerro no tabernáculo do testemunho. E molhará o sacerdote seu dedo no mesmo sangue, e espargirá 7 vezes diante do Senhor até o véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está diante do Senhor no tabernáculo do testemunho, e derramará todo o sangue ao pé do altar do holocausto, que está à porta do tabernáculo do testemunho. E lhe tirará toda a gordura, e a fará arder sobre o altar. E fará daquele bezerro como fez com o bezerro da expiação, o mesmo fará dele, assim fará o sacerdote expiação por eles, e obterão perdão. E tirará o bezerro fora do acampamento, e o queimará como queimou o primeiro bezerro, expiação da congregação. E quando pecar o príncipe, e fizer por acidente algo contra algum de todos os mandamentos do Senhor seu Deus, sobre coisas que não se devem fazer, e pecar, logo que lhe for conhecido o seu pecado em que transgrediu, apresentará por sua oferta um bode macho sem defeito. E porá sua mão sobre a cabeça do bode macho, e o degolará no lugar de onde se degola o holocausto diante do Senhor, é expiação. E tomará o sacerdote com seu dedo do sangue da expiação, e porá sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará o sangue ao pé do altar do holocausto, e queimará toda a sua gordura sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim fará o sacerdote por ele a expiação de seu pecado, e terá perdão. E se alguma pessoa comum do povo pecar por acidente, fazendo algo contra algum dos mandamentos do Senhor em coisas que não se devem fazer, e transgredir, logo que lhe for conhecido o seu pecado que cometeu, trará por sua oferta uma fêmea das cabras, uma cabra sem defeito, por seu pecado que haverá cometido, e porá sua mão sobre a cabeça da expiação, e a degolará no lugar do holocausto. Logo tomará o sacerdote em seu dedo de seu sangue, e porá sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará todo o seu sangue ao pé do altar. E lhe tirará toda a sua gordura, da maneira que foi tirada a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a fará arder sobre o altar em cheiro suave ao Senhor. Assim fará o sacerdote expiação por ele, e será perdoado. E se trouxer cordeiro para sua oferta pelo pecado, fêmea sem defeito trará. E porá sua mão sobre a cabeça da expiação, e a degolará por expiação no lugar onde se degola o holocausto. Depois tomará o sacerdote com seu dedo do sangue da expiação, e porá sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará todo o sangue ao pé do altar. E lhe tirará toda a sua gordura,
como foi tirada a gordura do sacrifício pacífico, e a fará o sacerdote arder no altar sobre a oferta acesa ao Senhor, e lhe fará o sacerdote expiação de seu pecado que haverá cometido, e será perdoado.